Nós estamos na parte segunda do Livro dos Espíritos, que trata do mundo dos espíritos, e nós estamos trabalhando no que tange à intervenção dos espíritos no mundo corporal. Mas antes de iniciar a nossa apresentação de hoje, eu vou fazer uma pergunta e peço que vocês coloquem no nosso chat a opinião de vocês a respeito do que eu colocarei agora. Você tem buscado se relacionar com o seu anjo de guarda? Coloquem aí no chat. Vamos ver o que vocês dizem. Contribuam com o nosso trabalho de hoje. Então vamos lá, meus irmãos. Nós temos aqui o capítulo 9, que tem todos esses tópicos, até o capítulo 5, ou o item 5, já foi trabalhado em reuniões anteriores. Hoje nós estaremos trabalhando o item 6, que trata dos anjos de guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Então vejam, a pergunta que eu fiz tem uma relação muito direta com esse tema. E eu estou vendo aí todo mundo responder que diariamente, que sim, que todos os dias. Que coisa boa! E vocês verão no transcorrer da nossa conversa que esse deve ser efetivamente o nosso objetivo, a nossa procura. Vamos caminhar, então, um pouquinho mais. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. No entanto, para trabalhar este capítulo, é importante que nós busquemos também o Evangelho segundo o Espiritismo. Fazer uma relação, uma proximidade dessas duas obras. Porque o Evangelho, ele também é nada mais, nada menos do que o desdobramento de O Livro dos Espíritos, como as demais obras da codificação. Então, vejam, na parte segunda, nós vemos a interferência dos espíritos. Mas no capítulo 28, que trata das preces, nós vamos identificar uma complementação das ideias. E esta complementação está muito especialmente no item 2, que trata das preces para si mesmo. E neste item, acerca do tópico que nós estudaremos, ou melhor, que nós conversaremos hoje, porque nós não estamos fazendo um estudo, nós estamos num bate-papo, numa conversa, refletindo em torno dessas ideias. Então, sobre essa nossa reflexão de hoje, nós vemos que o Evangelho, neste item 2, ele diz que todos, vejam, todos temos, desde o nascimento, um espírito bom que se ligou a nós e nos tomou a proteção. Vejam, ele não só se ligou a nós, mas ele tomou para si a nossa proteção. Isso está no Evangelho. Vamos, então, caminhar um pouco mais. Quando nós adentramos, então, em O Livro dos Espíritos, e para vocês terem uma ideia, este capítulo, ele é tão amplo, ele é tão profundo, ele é tão belo em termos de informações, que nós dividimos em duas partes. Hoje, nós apresentaremos uma parte dele. E na última reunião deste mês, na última quarta deste mês, nós estaremos fazendo a complementação das perguntas que vão da 509 até a 521. Porque as belezas que ele nos traz, nós não podemos perder. E queremos aproveitar tudo isso aí para as nossas reflexões. Então, vejam. Na pergunta 489, Kardec pergunta: há espíritos que se liguem particularmente a um indivíduo para protegê-lo? Conforme nós vimos lá na colocação do Evangelho, nós podemos até ver o que seria a resposta que os espíritos deram. Há um irmão espiritual, o que chamais de bom espírito
ou de bom gênio. Olha, um irmão espiritual. Um irmão é aquele que está ao nosso lado e que nós compartilhamos com ele os nossos sentimentos, as nossas intimidades, os nossos desejos, as nossas ansiedades, os nossos projetos. Este irmão espiritual está conosco. Ele pode ser chamado do bom espírito ou do bom gênio. Mas Allan Kardec continuou. Ele queria saber o conceito de anjo de guarda, o anjo guardião. E os espíritos responderam que é um espírito protetor, um espírito protetor de cada um de nós. Mas, vejam esse detalhe. Ele não é um espírito qualquer. Os espíritos respondem a Allan Kardec que esse anjo de guarda, que esse espírito protetor, que está ao nosso lado, que é o nosso irmão espiritual, esse bom gênio, é um espírito de ordem elevada. Vejam, pensar em ordem elevada é alguém que desenvolveu em si sentimentos, conhecimentos, e que pode, em função disso, nos auxiliar, trazendo à nossa mente sugestões que facilitem e que nos fortaleçam. Mas Kardec queria saber a missão desse anjo. Allan Kardec queria saber de tudo. Ele queria, na verdade, nos entregar um roteiro para o nosso fortalecimento e a nossa relação com esse amigo. Quem encontra um amigo, encontra um tesouro. Olha o nosso tesouro aqui sendo desenhado para todos nós. E a missão dele, respondem os espíritos, é de um pai. A missão dos espíritos para conosco é de um pai. E quando nós falamos em questão da relação dos pais para conosco, nós temos lá o capítulo 4 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que desenvolve, na parte que trata da ingratidão dos filhos e os laços de família, a missão dos pais, a tarefa do pai, da orientação, do amparo, do auxílio, do apoio contínuo. Período de proteção. Allan Kardec queria também saber a respeito do período em que permanece esta proteção. E vejam, os espíritos responderam: do nascimento até a morte. E muitas vezes continuando em outras encarnações. Então, todos nós, independentemente, temos, desde o nosso nascimento até o último momento em que desfecham-se os laços materiais, nós temos um espírito que está ao nosso lado, nos apoiando, nos protegendo, um amigo espiritual. Vejam que beleza, meus irmãos. Na 491, que trata da missão, nós podemos desmembrar isso, esta ideia que foi dada pelo Espírito na sua resposta, que a missão é de um pai. Se nós pegarmos esta obra, a Revista Espírita, de 1868, nós encontramos nela uma mensagem que foi dada pelo Espírito São Luís, e que ele nos diz o seguinte: observem as colocações de São Luís para todos nós. Sim, os espíritos vos amam como o pai ama a seus filhos. Mas, meus irmãos, têm piedade, cuidam de vossos dias e afastam de vós todo o mal que vos pode acontecer. Imaginem a grandiosidade do que nós estamos ouvindo. Quem encontra um amigo, encontra um tesouro. Este é um tesouro que nós temos em nossas mãos e que devemos aproveitar. Vamos mais, tem mais coisa, meus irmãos. Sobre a adesão, Kardec queria saber como é que esse espírito adere a esta missão. Como é que ele a recebe? E os espíritos responderam: mas será que essa adesão ela é uma adesão voluntária ou ela é alguma coisa imposta? Ele recebe aquilo ali e tem que fazer mesmo que ele não o queira.
Vejam o que é a resposta. Ele aceita o encargo. Ele aceita. Então, na verdade, nós vemos que existe uma predisposição dele para este trabalho. E dizem mais os espíritos, eles têm o direito de escolher. E essa escolha, ela se dá pela simpatia. Quando nós falamos em simpatia, nós estamos falando numa relação na qual nós temos sentimentos, vibrações, correntes energéticas que envolvem esta relação. Esse espírito, ele tem para conosco simpatia. Vejam, se nós, no mundo material que nós vivemos, quando nós temos um amigo e temos simpatia por ele, nós trocamos com eles confidências, nos aproximamos dele. Isso tudo nós podemos fazer com esse espírito, porque ele tem por nós simpatia. Kardec também continuou querendo saber a respeito se ele está preso à criatura que protege. Então vejam, se ele tem uma única tarefa, se ele não pode sair dali, não é? Se existe alguma relação de facilidade nesta movimentação. Os espíritos responderam que eles podem deixar a posição que desempenham por missões. Porque os espíritos, meus irmãos, eles não estão parados. Os espíritos não são como nós no mundo, que muitas vezes precisamos nos afastar das atividades porque estamos muito cansados. Temos que ir para um spa. Ouvimos hoje, no dia a dia das nossas atividades, eu estou estressado, preciso sair, preciso tirar uns dias, preciso descansar porque eu já não estou aguentando mais. Os espíritos, quando eles deixam a tarefa, é para cumprir outras missões, porque o trabalho é lei da vida, dizem os espíritos. Os motivos que os levam a se afastar daquele que ele está protegendo. O cansaço, jamais. Jamais deixam as suas missões pelo cansaço, mas eles se afastam quando vê inúteis os seus conselhos. Faltou um Lzinho aí no conselho. Então, eles quando percebem que aquele a quem ele está protegendo está sendo refratário às suas ideias, aos seus conselhos, eles então se afastam, para que o livre-arbítrio possa agir e para que aquele seu protegido aprenda e possa depois recompor e retornar a esse pedido e a esse apoio que lhe pode ser dado. Mas ele volta desde que esse o chame. Então, vejam, mudando aquele tônus mental, a sua característica, o seu pensamento, ele retorna para junto dele. Vejam que beleza, meus irmãos. Não está desamparado, mas ter também sempre a possibilidade da liberdade e o respeito disso. Isso se chama o respeito ao nosso livre-arbítrio e às nossas próprias escolhas, mesmo que elas sejam dolorosas para nós. Os motivos que levam a se afastar do seu protegido. Está aí. Quando vêm inúteis os seus conselhos, nós comentamos. Mas nessa pergunta 495, ela tem um desdobramento, com uma colocação e um desenvolvimento, um arrazoado feito por São Luís e por Santo Agostinho, no qual nós colocamos alguns pontos, alguns excertos desta narrativa para nossa facilidade, para nossa reflexão. Então, vejam o que eles nos dizem. Eles, espíritos, se acham ao vosso lado por ordem de Deus. Eles estão obedecendo um pedido maior do Criador para esse trabalho de orientação. Será que nós estamos valorizando esses espíritos que estão ao nosso lado, fazendo esse trabalho e desempenhando tão valiosa tarefa? Dizem Santo Agostinho e São Luís: interrogai os vossos anjos guardiães. Interrogar é o quê? É buscar deles a assistência,
o amparo, o conforto, a sustentação. Nos momentos das nossas maiores necessidades, busquemos nele o apoio, busquemos neles a assistência. E mais, estabelecei entre eles e vós, entre os espíritos guardiães, e nós, entre o anjo de guarda e nós, essa terna intimidade que reina entre amigos. Quem encontra um amigo, encontra um tesouro. Meus irmãos, o tesouro está em nossas mãos. Vamos lá. Na 496, Allan Kardec, ele ia atrás das perguntas, buscando respostas que nos facilitassem o entendimento. É culpado pelo mal decorrente pelo seu afastamento? O protegido comete um problema qualquer e esse problema foi decorrente, por exemplo, por ele ser impermeável às suas ideias e ele teve ali, por algum momento, um afastamento. Será ele culpado pelos erros que o seu protegido cometeu? Os espíritos dizem que nós só sofremos pela nossa própria causa. Nós não podemos imputar o nosso erro a ninguém, e muito menos ao nosso anjo guardião, ao nosso protetor. E na pergunta 497 e 498, Kardec pergunta, não é, sobre a questão de deixar o protegido à mercê de espíritos que lhe façam mal. Ele se afastou, deixou, então, o seu protegido à mercê. Ele passaria a ser culpado por isso? Como é que nós podemos entender? Vejam, meus irmãos, o que os espíritos responderam. Os maus se unem. E no desenvolvimento dessa pergunta, Kardec diz que eles se unem, os espíritos respondem a Allan Kardec, dizendo que eles se unem para vencer as boas ações ou os interesses que aquele homem, que aquele espírito está tentando investir para si mesmo. E no desenvolvimento desta pergunta, os espíritos dizem que, se o protegido quiser, ele receberá força. Vejam, é o livre-arbítrio. Não existe imposição. Eles estão ao nosso lado, mas é necessário que nós possamos abrir a mente. E eles dizem a fraqueza, o descuido ou o orgulho são exclusivamente o que empresta forças aos maus espíritos. É, portanto, a nossa falta de ímpeto para vencer as nossas imperfeições que deixamos, então, as portas abertas às influências dos maus espíritos. Mas o nosso anjo guardião não tem nada a ver com essa história. E vamos mais. Seguindo essa questão de deixar o protegido à mercê de espíritos que lhes façam mal, na Revista Espírita, Allan Kardec desenvolve essa temática e ele fala de uma questão que é da ginástica moral. Nós vemos hoje as pessoas procurarem no dia a dia as academias, os personal trainer, para manter o seu corpo em forma, manter a sua silhueta, manter a sua estrutura física em boas condições. Mas Allan Kardec chama a atenção para uma questão da ginástica moral. Vencer a influência dos maus espíritos através da ginástica moral. E como seria isso? Na Revista Espírita, não de 1868, mas de 1862, é o próprio Allan Kardec que escreve, desenvolvendo essa ideia. Que os espíritos se afastam permitindo a luta, também deixam o mérito da vitória. Vejam, permitindo a luta, dando a liberdade, o livre-arbítrio, para que nós, pelo esforço, pela dedicação, tenhamos o mérito da vitória. Isso é a ginástica moral, é o trabalho. Provar perseverança e fazer que adquiram mais força no bem. Estão nos dando uma oportunidade para que nós possamos adquirir
força na execução das nossas tarefas no bem. E se não bastasse isso, meus irmãos, nós temos aqui ainda na parte terceira do Evangelho, do Livro dos Espíritos, tratando das leis morais, o seguinte: a lei do trabalho. A lei do trabalho está nas relações com a natureza das necessidades. O nosso progresso está na lei da natureza e nós temos que nos esforçar por alcançá-lo. E vamos mais. A 499 e a 500. Está sempre... Será que o nosso anjo está sempre ao nosso lado? Será que existe um momento em que não precisamos mais do nosso protetor? Essa é uma pergunta interessante. E os espíritos responderam para ambas as perguntas, sim. Mas nós vimos que eles podem se afastar. Meus irmãos, eles podem até se afastar fisicamente, mas através das ligações mentais, da sintonia, da simpatia, eles estarão sempre ao nosso lado. Mas com relação a essa sequência, do momento em que nós não precisaremos mais desse protetor, os espíritos nos dizem, atenção, como dizem os americanos, attention please. Vejam, atenção, atenção por quê? Por uma razão muito simples, meus amigos. Nós temos que ter muita atenção nesse aspecto, porque vocês já ouviram falar que os nossos mundos, os mundos progridem. A Terra, que é um mundo de expiação e provas, está passando para um mundo de regeneração. Não é? Esse fato, não é, está sendo noticiado, não é, nos palestrantes espíritas de toda a natureza. Mas vejam, os espíritos dizem que isto não acontecerá na Terra. O quê? Deixarmos de precisar de um espírito protetor. Enquanto estivermos num mundo que tem ainda essas nossas características, nós não teremos capacidade de trilhar esse caminho sozinho. Então, a bênção de Deus estabelece essa relação para todos nós. Essa sequência de perguntas da 501 a 503, elas são espetaculares, porque tratam do livre-arbítrio do protegido, que é o nosso livre-arbítrio. Então, vejam, livre-arbítrio é liberdade de ação. A liberdade de ação estabelece para todos nós a experiência. E a experiência, ela traz responsabilidade. A liberdade traz responsabilidade. E com relação a essas perguntas, os espíritos responderam: para adiantar-se, precisa da experiência, precisa utilizar o livre-arbítrio. Ele não pode ser comandado, e é por isso que o nosso anjo de guarda não pega na nossa mão e não diz não faça isso, e vai nos caminhando conosco. Ele nos dá a liberdade, porque precisamos da experiência. Não é responsável pelo mau resultado do seu protetor. Então, vejam, o mau resultado é responsabilidade única e exclusivamente nossa. As aflições do protetor não têm analogia com as angústias da paternidade terrena. Como não? Um pai se preocupa tanto com o filho, por que o anjo de guarda, o nosso mentor, não se preocupará também? Por uma razão muito simples. Ele sabe que há remédio para todo o mal e que o nosso mal também, o nosso erro, não é irremediável, que nós encontraremos, sim, os caminhos para a recuperação. E continuam ainda. O nome. Será que nós saberemos o nome? Será que é importante esse nome do protetor? Os espíritos dizem que nós podemos dar o nome que nós quisermos, desde que mantenhamos com ele o clima de simpatia, de amor, de proximidade, de troca de afeição. Será que nós identificaremos o nosso anjo guardião na vida espírita? Kardec fez essa pergunta para os espíritos. E olhem só o que é que eles responderam. Dê certo, pois não raro que o tenhais conhecido antes de reencarnar. É por isso que existem os vínculos da simpatia.
Olhem, já pensaram? Lá no mundo espiritual nós encontrarmos com aquele espírito amigo, que foi um pai na orientação? Oh, que satisfação! Vamos, meus irmãos, vamos mais um pouquinho, já estamos acabando. A hierarquia do espírito protetor. Proteção pressupõe elevação. É por isso que nós vimos lá que ele é de uma ordem superior. O pai pode proteger o filho. Por que isso? Kardec, quando fez a pergunta, ele queria saber se um pai desencarnando, ele pode proteger o filho. E os espíritos responderam que sim. Ele pode proteger, mas dependendo do seu grau evolutivo, ele será assistido por outros espíritos. E isso já puxa uma complementação daquilo que nós veremos no fechamento desse nosso estudo. E vocês poderão, nesta obra, A Vida Continua, que já está num filme, vocês poderão assistir, está aí em todas as plataformas, é contada a atuação da vida futura de Evelina e Ernesto. Eu não vou entrar nos detalhes, que muitos de vocês já assistiram, e os que não assistiram poderão assistir. E Ribas, que é o mentor que está acompanhando-os, ele faz comentários a respeito de um trabalho que Evelina e Ernesto fariam. Ele pergunta: já ouviram falar dos guias espirituais? Vocês serão os encarregados dos serviços em perspectiva para apoiar Mancini nas suas tarefas, e Elisa e Desidério. Quem ler a obra conhecerá melhor. Mas vejam, eles não tinham a capacidade de fazer isso sozinhos, então eles seriam assistidos. É assim que a coisa acontece. E para verificar isso, e para puxar já o que trataremos na próxima aula, meus irmãos, nesta próxima aula nós veremos a respeito dos protetores. São menos elevados, mas não são menos bons e benevolentes. Os protetores podem ser parentes, amigos, pessoas que não conhecemos na existência atual. Vamos ver sobre os espíritos simpáticos que se ligam a nós por uma certa analogia de gostos e pendores, desculpem. No entanto, eles podem ser bons ou maus. Isso será objeto do nosso próximo estudo. E nós poderemos também encontrar tudo isso em O Evangelho segundo o Espiritismo. Muito bem, meus irmãos, aí estão as obras que nós utilizamos, os sites que foram consultados, e que Jesus nos abençoe e nos proteja a todos.